Agora iremos com os adultos. Classinha para as crianças de 3 a 7 anos. Está tendo hoje. E aqui está um convite para toda a igreja dos 100 anos da primeira igreja batista de São Paulo. Toda a igreja está convidada. Mais informações está lá no quadro, lá na frente de abril. E também ensaio do Coro Homens, quarta-feira às 9 horas da noite. Silvio, quer dar um recado a mais? Boa noite, irmãos. Eu só gostaria de avisar os interessados em participar do acampamento que acontecerá agora, próxima sexta-feira. Quem estiver interessado poderá se inscrever. Hoje é o último dia. Pode ser pago no mesmo dia, tá? Pode estar procurando o Maurício Hernandes, eu mesmo e a Ana Lúcia, tá? Os interessados não deixem de se procurar até o final do culto, tá? Obrigado. A Léa também quer dar um recado. Vocês da igreja, e embora com um pouco de atraso, né? Nós temos o nosso álbum de missões estaduais, que baseado no álbum do ano passado, nós conseguimos R$ 2.250. Então nós vamos partir de R$ 2.500. E vamos entender a campanha até dia 11/7. Então, esse domingo, o outro, para dar tempo, né? Dos programados, né? Como foi tudo atrasadinho, mas ainda tem. Então, vai até o outro domingo. Então, tem um treino, dá tempo de fazer o regulamento das classes, né? E a gente sempre puxa pela escola bíblica, mas essa é toda a igreja. Mais algum recado? Márcio? Só gostaria de reforçar o coro de homens e passar para o coro de vozes masculinas. Quarta-feira, às 9 horas, todos os irmãos estão convidados em primeira instância. Em segunda instância, nós intimamos a que venham a participar desse grande coro masculino. Não é para cantar 1 ou 2 hinos, não. É para começar quarta-feira e terminar de cantar lá em cima. Mais algum recado? Só lembrando as mamães da igreja, o berçário está funcionando lá em cima, tá? Quem tiver seu bebê aí de 0 a 2 anos, por favor, conheça lá o nosso alojamento do berçário. Deve ir lá, por favor. Mais algum? Agora ficaremos com o solo feito por Sunamita.
apresentação dos visitantes. Boa noite, irmãos. Que satisfação grande a gente estar junto aqui, né? Como Deus é bom. E de dar a oportunidade de nós estarmos juntos novamente. E estamos felizes de termos visitantes conosco aqui. E eu queria, por favor, eu vou chamá-los pelos nomes. E fique de pé, por favor, para que a igreja possa conhecê-lo, dar um abraço e cumprimentá-lo, tá bem? Vamos chamar aqui o Francisco e a Mercedes. Por favor, que eles ficassem de pé. Isso mesmo. O Francisco e a Mercedes, eles são da Igreja Batista de Vila Antonieta, é isso, né? Então eu queria agradecer em nome da igreja a presença de vocês aqui e que vocês, quando tiverem a chance, retornem, que é uma alegria tê-los aqui conosco, tá bem? Muito obrigado. Eu gostaria, por favor, que os irmãos cumprimentassem eles. Isso. Muito obrigado pela presença e Deus abençoe a vida de vocês, viu? Pela recepção passou realmente o Francisco e a Mercedes. Eu gostaria, por favor, se tivesse mais algum outro visitante, que ficasse de pé para que a gente possa conhecê-los. Eu acho que não tem, né? Eu gostaria só de fazer um apelo à igreja, que nos últimos domingos vocês têm notado que nós temos tido a presença de poucos visitantes, né? Então eu queria que a igreja estivesse empenhada, né, em estar convidando vizinhos, parentes, trazendo visitante, porque nosso Deus fica muito contente de estar mostrando a palavra dele para pessoas que ainda não conhecem e até pessoas que já conhecem e queiram nos visitar também, ok? Então vamos nos empenhar para trazer esses visitantes para nós. Francisco, Mercedes, muito obrigado pela presença de vocês, ok? Deus abençoe. Agora vamos ouvir o coro oficial de nossa igreja.
estiveram preparados terão a oportunidade de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. E as cestinhas que estarão aqui à mesa é para o missionário Belmires. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino 295, a primeira e a última estrofe. Agora nós vamos louvar o cantor cristão com o hino 476 e a regência Márcio Prado.
continuaremos com 398. O pastor da nossa... Pode sentar. O pastor da nossa igreja, ele está na igreja de Belém, e hoje quem vai estar à frente é o Marcos.
graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Amém? Amém. Meus queridos, o pastor pediu que nós dessemos ainda um aviso que no dia 11 de julho haverá um batismo às 7h30 da noite. Os irmãos estão convidados a estarem participando desse batismo e que a profissão de fé será realizada no mesmo dia às 10h30 da manhã. E ele pediu que, se mais alguém tiver o interesse de ser batizado nesse mesmo dia 11, que procure ele mesmo, ou então que procure a irmã Sandra, a secretária, e comunique o fato que deseja ser batizado, e o pastor tomará as providências necessárias para realizar o batismo. É um prazer muito grande poder hoje trazer novamente a palavra de Deus aos amados. Eu vou pedir que os queridos abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 26. Atos, capítulo 26. Nós vamos ler os versos 15 ao 18. Atos 26, 15 a 18. O livro de Atos é escrito por Lucas, um médico que acompanhou Paulo durante suas viagens missionárias. Lucas também escreve um outro livro da Bíblia, que recebe o seu próprio nome, que é o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas tem a função de estar demonstrando que Jesus é o Messias. E o livro de Atos tem a função básica de estar demonstrando que esse Messias não veio só para os judeus, que esse Messias veio para todos os gentios, ou seja, que esse Salvador veio para toda a humanidade. Se você ler o livro de Atos atentamente, você vai perceber que, na realidade, o livro de Atos é a história de como a igreja se expandiu para além das fronteiras do judaísmo. Como a igreja atingiu aqueles que eram considerados gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, como eu e como você. Como a igreja, de uma maneira extraordinária, rompeu fronteiras, atravessou nações e chegou a milhares de corações assolados pelo pecado e necessitados da graça e da misericórdia de Deus. O livro de Atos traz vários personagens da história bíblica, mas um em especial tem uma história contada nesse livro e, em especial, traz a seguir praticamente a base de toda a doutrina cristã. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo, e por todo o Novo Testamento, você vai perceber que o que o apóstolo Paulo faz de maneira magistral é demonstrar como o Senhor Jesus estruturou toda a doutrina cristã, e ele explica isso de forma clara e evidente em todas as suas cartas. Tudo que o apóstolo fala é aquilo que Jesus falou, mas ele explica isso para a igreja, e as bases da fé cristã vão se basear nas doutrinas que o apóstolo vai explicar daquilo que Jesus havia falado e daquilo que ele aprendeu de Jesus. Mas a história de Paulo traz em si um fato extraordinário, que deveria ser a marca de todo cristão. Se você ler sobre a vida de Paulo, você vai perceber que Paulo tinha uma trajetória extremamente diferente dos discípulos. Na realidade, Paulo, além de ser judeu, era alguém extremamente importante dentro da comunidade judaica. O apóstolo Paulo era hebreu dos hebreus, descendente direto da tribo de Benjamim. Era alguém que foi educado aos pés de um dos grandes rabinos da época. E provavelmente, segundo o caminho que o apóstolo vinha tomando, ele seria o novo sumo sacerdote. Assumiria o posto mais alto da esfera da comunidade judaica. O apóstolo Paulo se tornou um fariseu, e dentre a comunidade judaica, o farisaísmo
era uma das seitas mais importantes, porque dava um relevo social importantíssimo para aqueles que o abraçavam. Porque nem todos conseguiam ser fariseus. Porque ser fariseu significava trazer no seu comportamento características exteriores que demonstravam uma santidade extraordinária, incomum para os homens, quase inalcançável, somente limitada a um grupo. Os fariseus, para os irmãos terem uma ideia, tinham um costume extremamente marcante, porque além de seguir à risca todos os preceitos dos livros da Bíblia, especialmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros, ainda duplicavam esses mandamentos. Se você ler, você vai notar que havia a recomendação de que todos os judeus fizessem no mínimo um jejum anual. Seria um grande jejum, onde todos se reuniriam em Jerusalém e jejuariam. Os fariseus faziam 2 jejuns semanais. Jejuavam 2 vezes por semana. Tinham um comportamento extremamente cuidadoso no que se referia à sua vida moral e à sua postura ética diante das pessoas. E se diferenciavam muito por causa disso. Quem olhasse para um fariseu teria a nítida impressão de que aquele sujeito era extremamente santo, ou aparentava ser extremamente santo. Com certeza, um judeu com seu filho diria: olha lá, lá vai um exemplo do que é servir a Deus, lá vai um exemplo do que é ser um servo fiel de Deus. Então Paulo era fariseu extremamente dedicado, de tal ponto que o apóstolo se torna um dos maiores perseguidores da igreja cristã. Quando Jesus morre e ressuscita e depois traz o Pentecostes, a igreja se transforma num instrumento de insatisfação para os judeus, porque a igreja começa a se expandir de maneira extraordinária por todo o Império Romano. E basta lembrar para os irmãos que os judeus eram escravos do Império Romano, e o Império Romano tolerava os judeus, por ser uma comunidade importantíssima que detinha algumas características políticas fundamentais para o funcionamento do Império, mas não tolerava o cristianismo, porque o cristianismo, na sua essência, negava a base do Império Romano, que era o culto ao imperador, onde os cristãos não aceitavam jamais cultuar a um outro Deus senão ao nosso Deus, e mais, declaravam um outro sujeito rei, que era Jesus. Então isso afrontava diretamente o Império Romano, e mais, afrontava os judeus, que não aceitavam uma outra seita, uma outra religião dentro da sua. Portanto, o cristianismo passa a ser perseguido por 2 lados, pelos judeus e pelo Império Romano. Alguns anos depois vão ser desencadeadas perseguições terríveis, onde cristãos serão lançados na arena com leões, serão torturados, serão praticamente exterminados. Mas quanto mais se matava cristão, mais eles se multiplicavam e mais a igreja crescia. E o apóstolo Paulo, como fariseu, como judeu, zeloso, segundo ele mesmo, da obra de Deus, participa incessantemente da perseguição aos cristãos. Ele mesmo foi testemunha, co-participante do primeiro mártir cristão. Ele colaborou para que no capítulo 7 de Atos, Estevão morresse. Ele é um dos que colabora para a morte de Estevão. E quando então acontecem esses incidentes, o apóstolo passa então a desenvolver uma série de perseguições à igreja, perseguindo velhos, crianças, mulheres, indo aonde houvesse um cristão para trazê-lo em cadeias ou mesmo para matá-los. O apóstolo então pede autorização aos sumos sacerdotes para que pudesse ir até uma cidade fora da região de Jerusalém, em Damasco, onde ele pudesse então perseguir e trazer
presos alguns cristãos que estavam disseminando o evangelho naquela cidade. Ele recebe autorização do sumo sacerdote e parte então, segundo ele mesmo, com ódio, com o coração queimando de ódio pelos cristãos, e vai em direção a Damasco, quando no caminho acontece algo extraordinário. Aquele homem chamado Saulo tem um encontro incrível com o Senhor Jesus. E vejam o que acontece. Atos, capítulo 26, versículos 15 a 18. Disse eu, o apóstolo Paulo: quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que me tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados, herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Um encontro fantástico. Uma luz brilha na estrada, e o apóstolo e todos aqueles que o acompanham não enxergam mais nada. Todos ficam cegos pela luz. E Jesus comissiona o apóstolo Paulo. Quando Jesus termina de falar isso, o apóstolo Paulo passa então a ficar cego. Ele é levado a uma cidade. Nessa cidade, o Senhor toca no coração de um homem que vai até onde ele está, ora por ele, ele passa a enxergar, e então ele se modifica. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. De uma maneira que ninguém compreende, aquele homem deixa de odiar os cristãos, deixa de odiar a igreja e passa a amá-la de uma forma incompreensível. Aquele homem que mergulhava ódio pelos cristãos passa a amá-los, passa a buscar de uma forma tremenda resgatá-los das trevas. Primeira missão que Jesus vincula. Há 3 grandes objetivos na vida de Paulo que Jesus lhe encarrega de fazer e que, consequentemente, é passado para nós e que nós vamos pensar hoje à noite. Primeiro, tirar os gentios das trevas. Segundo, nos tirar do poder de Satanás. E terceiro, receber remissão de pecado e herança junto com os santos. Aquele homem passa então a buscar de todas as formas agradar a Deus e a cumprir a sua missão. Mas ele tinha um comportamento tão violento, um comportamento tão adverso à igreja, que ele sofre uma tremenda resistência dos próprios discípulos. Para os irmãos terem uma ideia, como Paulo era temido entre os discípulos, foi preciso que um homem chamado Barnabé, cheio do Espírito Santo, um homem ungido por Deus, um homem que era considerado entre os discípulos, separasse o apóstolo Paulo, o pegasse, o levasse até Roma, apresentasse ele aos discípulos e dissesse: aqui está Paulo, este homem foi transformado, este homem foi mudado, é uma nova criatura, está salvo e foi comissionado por Jesus para fazer uma obra, e eu assino embaixo. Aí então os discípulos e a igreja dizem: bom, então vamos ponderar, e passam então a aceitar Paulo. Tamanho medo que aqueles homens tinham com relação a Paulo. Mas Paulo então passa em 3 grandes viagens missionárias a espalhar o evangelho de uma forma extraordinária por todos os locais aonde ele vai, quase ultrapassando as fronteiras do Império Romano, levando a mensagem da cruz a milhares de pessoas.
transformando vidas, restaurando corações e cumprindo o objetivo que o Senhor Jesus havia lhe determinado. E é sobre esse objetivo que nós vamos falar hoje à noite. A primeira, que Jesus comissiona ao apóstolo Paulo, no versículo 18 do capítulo 26 de Atos, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz. Em Efésios, Paulo vai definir melhor o que significa essas trevas com as quais ele cita, e o Senhor Jesus cita nesse texto. Efésios 4, no versículo 17, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte, Efésios 4, 17. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O entendimento estava entenebrecido, ou seja, estava nas trevas. O mesmo texto de Efésios vai dizer que o termo trevas está se referindo a um grupo que governa este mundo e que mergulha este mundo nas trevas. E quando nós nos referimos ao mundo, nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um termo utilizado universalmente para representar, para definir a mentalidade, para definir como as pessoas vivem e pensam nesse mundo. Não estamos falando do mundo físico em si, mas estamos falando da ordem que governa esse mundo. Em Efésios 5:8, o mesmo apóstolo vai dizer: pois outrora erais trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Ora, o apóstolo está dizendo que não apenas estávamos nas trevas, mas que nós éramos trevas. O que ele está querendo dizer é que nós não estávamos na escuridão, mas a escuridão estava dentro de nós. Era trevas por dentro e trevas por fora. Essa é a condição daqueles que estão vivendo segundo o curso deste mundo. E a Bíblia ainda vai acrescentar em Colossenses 1:13 que Deus nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, Jesus nos arrancou do domínio das trevas e nos trouxe para a luz, aonde Ele estava. Você já pensou no seu dia a dia que você foi libertado da potestade das trevas, que outrora você estava debaixo daquele poder das trevas, que éramos escravos daquele poder? Diz Efésios 2 que nós andávamos segundo o curso deste mundo, que nós vivíamos como filhos da desobediência, ou seja, éramos filhos de Satanás. É isso que a Bíblia está dizendo, que eu e você éramos dominados e controlados por Satanás, que eu e você éramos e vivíamos nas trevas. E isso não vale só para mim que vim do mundo, isso vale para todos, inclusive alguns de nós que nasceram em lares cristãos, que conviveram com a igreja durante toda a sua vida. Porque se você não se encontrou com Jesus, que se você não aceitou Jesus no seu coração, independente se você é filho de crente, se é filho de pastor, ou se está envolvido na igreja de qualquer forma, se você não teve um encontro verdadeiro com Jesus, você vive nas trevas, você está nas trevas, e você é filho da desobediência. E Jesus nos tirou desse domínio. É preciso pensar muito sobre essa situação em que nós estávamos. Porque se você ler o texto em Atos 26, versículo 18, você vai notar que o Senhor Jesus, quando chama Paulo e lhe dá o comissionamento, ele diz o que ele tem que fazer. Jesus coloca na frente
da remissão dos pecados, anunciar para o mundo que eles estão nas trevas. Se você olhar a sequência, o Senhor Jesus diz: para lhes abrir os olhos, eu chamei você, Paulo, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados. Remissão de pecados vem em terceiro lugar. Primeiro, ele está dizendo que nós vivíamos nas trevas e precisamos deixar de viver nas trevas. Mas o que Paulo quer dizer exatamente com trevas? O que significa essa palavra? É evidente que a primeira referência diz respeito às trevas da ignorância. O que o apóstolo está dizendo é que a ignorância é a principal causa das conturbadas condições do mundo neste momento. Vendo a questão de outro ângulo, nós podemos dizer que o mundo é cego. Sabe por que ele é cego? Porque ele ignora Deus. O mundo não sabe quem é Deus. O mundo não tem a mínima noção de quem é Deus. Os irmãos sabem que eu fiz um curso na faculdade para lecionar, um curso de História. E pela graça de Deus, foi numa das melhores faculdades de São Paulo, a PUC. Essa faculdade tem no seu corpo docente professores do mais alto nível intelectual do país. Chegam a terem livros lançados ano a ano, têm convivência com a mais alta intelectualidade. E a primeira coisa, quando nós entramos no curso de História, que nos ensinam é exatamente o seguinte: de hoje em diante, esqueçam Deus. De hoje em diante, esqueçam que Deus faz a história. Aqui, Deus não existe. Daqui para frente, saibam de uma coisa: quem controla as coisas somos nós. Quem faz as coisas são os homens. E Deus não existe. Durante os 4 anos do curso, eles batem e dizem: Deus não existe. E você sai da faculdade, muitos crendo que Deus não existe. Porque a história, quem faz, somos nós. Deus não pode interferir na história. Isso é ignorância, dizem eles. Nós lemos vários textos, vários livros, e num desses grandes autores que lemos, um antropólogo, ele vai dizer o seguinte: que Deus foi uma criação humana, porque o homem é extremamente necessitado de uma resposta para as suas angústias, e ele não consegue conceber que quando ele morre, as coisas terminam. Então, para não aceitar isso, o homem inventou Deus, porque aí ele resolveu um problema pessoal. Porque existindo Deus, existe o céu, e aí eu não preciso sofrer com a ideia de que o mundo vai acabar e que não vai existir nada. Então os ignorantes, segundo eles, creem em Deus, porque não têm coragem de enfrentar a realidade da vida, de que a vida termina e acaba, e Deus não passa de uma criação humana. Amados, a mais alta intelectualidade não tem noção de quem é Deus. Lembro-me que numa de nossas aulas, um dos professores mais importantes do curso, que todos os alunos idolatravam, ele pega uma cartinha de uma aluna que ele recebeu de uma igreja, e ele vai dissecando a carta e ridicularizando linha por linha o que a menina vai dizer, que a menina escreve para ele, dizendo: olha, você precisa aceitar Jesus, seu coração está endurecido, você vai para o inferno. E ele vai lendo a carta e ridicularizando, linha por linha. Olha como as pessoas são ingênuas, ele vai dizendo, olha como as pessoas são estúpidas, olha como as pessoas não sabem de nada. Tanta cultura e tanta sabedoria, e não sabem nada sobre Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Trevas. As mais espessas trevas. A imensa maioria das pessoas
do mundo, nesse momento, não estão pensando em Deus. Tenho certeza disso. A maioria das pessoas, nesse momento, não estão nem um instante preocupados ou direcionados com seus pensamentos com relação a Deus. Somos uma minoria. Independente do seu saber, da sua cultura, da sua sofisticação, essas pessoas não sabem nada sobre Deus e estão nas trevas. Mas o real problema daqueles que não creem em Deus é, sem dúvida, a sua assombrosa ignorância, são as suas trevas. Eles são cegos, são ignorantes, não sabem das coisas de Deus. Vamos para 1 Coríntios 2,14. Vai nos dizer, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mesma carta do apóstolo no capítulo 4, nos versículos 3 a 4. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por qualquer tribunal humano, nem eu, tampouco a mim mesmo me julgo. Porque embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Ninguém tem autoridade para nos julgar, porque ninguém conhece a Deus. Para o mundo, o que vivemos e o que fazemos é loucura, porque eles estão nas trevas, porque eles estão cegos. Liga a televisão, ouça o rádio, leia o jornal, leia livros, e você vai ver como o mundo está mergulhado nas trevas, como alguns programas difamam as pessoas, as colocam numa situação de imoralidade absurda, com músicas de letras absurdas, inconcebíveis. E mesmo assim, são músicas que circulam por todas as casas, que vendem milhões e milhões de discos, e que estão nas estantes de muitas pessoas. Imoralidades que as pessoas consideram arte. Esses dias estava ouvindo um amigo da faculdade e ele falava sobre aquela revista Playboy, né? E ele tentava justificar o porquê dele comprar aquela revista. Ele dizia: olha, mas isso aqui é arte, olha só, veja que fotos como são bonitas, né? Isso é foto artística. Além do mais, tem reportagens muito boas aqui dentro. Pornografia é arte. Prostituição é arte. Lascívia é música. O que é isso? Trevas. Que mundo é esse? É um mundo mergulhado nas mais profundas trevas. Eles não podem crer, são escravos do diabo. O Deus deste mundo os cegou. Eles estão nas trevas, engolfados nas trevas, e as trevas estão nas suas mentes. Que condição terrível! Eles não sabem nada a respeito de Deus. Esses dias eu vinha vindo numa perua, numa dessas fãs, e vinha sentada do meu lado uma senhora junto com uma outra senhora, e ela dizia como ela estava irritada, porque uma de suas parentes havia se convertido, e como ela lhe falava de Jesus. E ela dizia: mas essa menina não me deixa em paz agora. Em todo momento onde ela vai, ela vive falando de Jesus, vive falando de Jesus, eu não suporto mais, eu não aguento mais ouvir falar de Jesus, eu não quero mais saber disso. E eu ria do meu lado e pensava comigo: mal sabe ela como Deus tem misericórdia por chateá-la dessa maneira. Se os irmãos tivessem me conhecido há muito tempo atrás, jamais conceberiam me ver aqui. Eu jamais me imaginaria um crente, e jamais me imaginaria pregando num púlpito para uma igreja. Irmãos, eu tinha aversão a Deus, eu tinha aversão à igreja. Minha mãe, uma católica praticante, me fez cumprir todos os ritos do
catolicismo, desde do catecismo, ao batismo, a crisma, tudo que os irmãos imaginam que o catecismo possa ter. No momento que eu cumpri todos os ritos, eu fugi da igreja, desesperadamente, porque não suportava a ideia de ouvir falar em Deus, em religião, em tudo isso que nós falamos aqui. Isso para mim era tolice, era bobeira, era ignorância, porque eu estava nas trevas. E o Senhor Deus começou algo que eu costumo dizer de uma conspiração santa contra mim. De um momento para o outro, aonde eu ia, as pessoas começavam a falar de Jesus. Eu ia no barbeiro, o senhor que cortava meu cabelo me falava de Jesus. Eu consegui passar no concurso, entrei numa empresa pública e eu fui trabalhar num local que eu tinha duas opções. Eu tinha dois amigos que chamavam Sérgio. Um era católico e o outro era crente, né? E eu pensei assim comigo, e os dois falando para mim de igreja, eu pensei, Senhor, eu tenho que envelhecer dos dois. Eu tenho que sair daqui de um jeito que eu vá para um local onde eu não me encontro com nenhum deles. E lá vou eu, sou designado para trabalhar em determinado local, vou lá, tomara que aqueles sujeitos não estejam lá para me atormentar. Quando eu entro na empresa, acontece que onde eu trabalhava era um local onde eu tinha que ficar com mais duas pessoas, né? Um senhor desse tamanho, né? E um outro desse tamanho, um rapaz, um jovem. Eu paro, eles olham assim para mim os dois e dizem: você é crente? Eu falo: que é isso? Eu crente? Você tá louco? Jamais, de jeito nenhum. Esquece isso, jamais, eu crente de jeito nenhum. Ele fala: pois é, mas você tem um jeito de crente. Eu falo: mas por que? Vocês são os dois. E lá eu estava obrigado a conviver com eles, da 1 da tarde às 10 da noite, o dia inteiro os dois, buzinando no meu ouvido e falando de Jesus. 3 meses aqueles irmãos me pregaram de Jesus. E foram necessários 3 meses para que as trevas se dissipassem, para que o poder de Satanás fosse retirado da minha vida, para que eu pudesse conhecer a Jesus, para que eu pudesse aceitá-lo, para que eu pudesse crer no poder da sua palavra. E eu ficava imaginando as coisas mais absurdas para tentar me desaver e me fugir do desejo de estar servindo a Deus. Eu dizia: rapaz, como é que você me explica Adão e Eva? E lá ia ele, dizia: mas isso é tolo, isso não pode. E como é que você me explica ter negro e branco, se Adão e Eva? Como é que ele era? Era negro ou branco? Como é que faz? E ele ia lá e me explicava. E eu dizia: rapaz, não tem jeito. Trevas, irmãos, estava nas trevas. E o Espírito do Senhor iluminou os meus olhos. Quantos estão nas trevas? E o que temos feito para tirá-los das trevas? O que eu e você tem feito para arrancar essas pessoas das trevas? Elas estão nas mãos de Satanás. Elas precisam de que sejam iluminadas, de que conheçam a verdade, de que recebam a palavra, porque eu, como eles, não aceitava, não entendi, porque eu, como eles, era cego, porque vivia nas trevas. Ademais, essas pessoas não sabem nada sobre si mesmas. Essas pessoas não sabem nada da verdadeira grandeza dos homens. Elas não sabem que eu e você temos uma alma, de que a nossa alma tem um destino eterno. Elas não sabem que podem ir para o inferno. Elas precisam saber, porque eu e você não sabíamos, e a palavra de Deus nos alcançou. Meus amados, leiam a vida do apóstolo Paulo e vocês vão ver como isso virou uma fixação, como ele lutou com todas as suas forças para tirar as pessoas das trevas e trazê-las para a luz. Lembro-me de um desenho que ilustrava um momento da vida do apóstolo que me comoveu extremamente. O desenho mostrava o apóstolo Paulo numa cidade, não me lembro agora a cidade e a passagem, mas está no livro de Atos. Ele foi violentamente espancado na cidade e jogado para fora da cidade. Aí o desenho mostrava aquele sujeitinho magrinho, todo estourado, ensanguentado. E aí as pessoas, os irmãos, levantavam ele e diziam: vamos embora, deixa essa cidade, bate a sandália e vamos embora daqui. Ele levantava todo cambaleante e dizia: não, eu não vou embora.
Aquelas pessoas estão nas trevas e precisam da luz. E ele voltou para a cidade. Amados, por isso que o Senhor Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Esse mundo está nas trevas. Eu e você somos a luz. De que adianta uma luz se ela não brilha? De que adianta uma luz se ela não ilumina? Se ela não clareia? Se ela não serve para mostrar o caminho? Se ela não serve para mostrar a verdade? Você tem sido luz. O Senhor Jesus quer que sejamos luz. O ponto que estamos dando ênfase aqui é que eles são, e que este mundo está controlado pelos príncipes do mundo dessas trevas. E naturalmente isso se expressa no tipo de vida que suas iludidas vítimas levam. Para demonstrar o que é isso, basta nos remetermos aos jornais, à televisão, para ver como as pessoas estão vivendo longe de Deus e precisando da luz. Aí vocês verão como essas mentes entenebrecidas se expressam na prática, na conduta e no comportamento. Por que tudo isso? É a pergunta que qualquer pessoa inteligente deveria fazer. Por que as pessoas se portam dessa maneira? O que há de errado com as nações que as levam a fabricarem armamentos capazes de destruir o mundo inteiro? Qual será a causa da imoralidade generalizada? Os homens inteligentes dessas faculdades deveriam se perguntar: qual é a causa disso tudo? Mas não perguntam, porque se perguntassem, descobririam que só há uma resposta: há governadores invisíveis que manipulam esse mundo. Não se trata apenas de alguma pessoa ocasional que quer dinheiro com a exploração do vício e da pornografia. Não se trata apenas de certas pessoas que querem enriquecer-se à custa do aluguel de corpos de mulheres. Não se trata apenas de homens que querem ficar ricos adquirindo centros de pecados e vícios. Não, estes apenas se tratam de instrumentos do príncipe do mundo das trevas. Por isso que no versículo 18 do capítulo 26 de Atos, o Senhor Jesus diz a Paulo que ele deveria tirar as pessoas do poder de Satanás e levá-las a Deus. Eu estava no poder de Satanás. Minha mente estava cega, porque Satanás é controlado. E que se aqueles dois irmãos, muito simples, muito humildes, não tivessem persistido comigo, não tivessem pregado o Evangelho para mim de uma maneira extraordinária, amados, eu não estaria aqui pregando para vocês. Eu vinha subindo para cá, para vir para a igreja, aí veio um sujeito todo estranho, todo sujo, com a mala nas costas. Ele me vê assim, para e diz: irmão, vem cá. Eu falei: ih, rapaz, o cara vai me pedir dinheiro, porque eu não tenho nada para dar. E ele vem até mim e fala: olha, eu não sei, rapaz, o que foi que aconteceu, mas eu sou desviado e eu vi você e parece que Deus falou comigo, eu preciso voltar para a igreja. Olha, rapaz, ora por mim. E nós oramos ali, no meio da rua. E ele falou: eu vou sair daqui, vou fazer o show que eu tenho que fazer. Ele estava com uma pasta cheia de partituras. Vou voltar para minha casa e vou na reunião de senhoras amanhã de manhã para buscar a Deus, porque eu preciso de Deus. Eu não sei o que fazer neste mundo sem Deus. Eu digo: volte. Ele mesmo me disse: eu sou um filho pródigo. Eu disse: pois é, pois volte para Deus. As pessoas estão clamando por Deus. Terceira ação de Deus, no versículo 18, para encerrar: para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. O Senhor Jesus nos remiu todos os pecados. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Isso era um problema muito sério para Deus, sabe, irmãos? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, se criou um problema, porque Deus criou o homem na perfeição, e o pecado entrou. Satanás introduziu o pecado e distorceu a imagem
de Deus. E aí ele criou um trunfo contra Deus. Cada vez que um homem estava longe de Deus, ele, como no livro de Jó, se aproximava de Deus e dizia: olha o teu servo que faz, olha a tua criação o que faz, olha como ele se comporta, olha o que o Marcos está fazendo, foi você que o criou, olha o que ele está fazendo. E Deus tinha que resolver o problema. Só que Deus havia determinado uma lei, que o salário do pecado era a morte. E Deus tinha que descobrir um jeito de que alguém pudesse morrer pelo pecador. E ele procurou entre os homens. Diz a Bíblia que o Senhor olhou entre os homens e não encontrou um justo, nenhum sequer. Diz o livro de Isaías que as nossas justiças diante de Deus eram trapos de imundícia. Lá se via. E o Senhor teve que tomar uma decisão extremamente complicada. Como resolver o problema do pecado? Se o homem não pode resolver, e para salvá-lo é preciso que alguém seja e tenha ligação com ele, senão não é possível salvá-lo. E Deus então, numa atitude tremenda, toma a forma de um homem. Ele diz: já que é preciso morrer, eu morro por eles. Já que é preciso que alguém salve, eu salvo por eles. Eu fico olhando para o meu filho, e ele tem 11 meses, está com dificuldade para andar. Eu fico ouvindo os outros falar: meu filho com 10 meses de andar. E o Gabriel, ele vai assim, ele vai andar e ele cai para o lado, e ele esbarra na estante, quase derruba todas as fitas e todos os CDs e não consegue andar. Aí ele cambaleia e não anda. E se eu não ficar de olho, ele cai, bate a cabeça na quina, e pode acontecer uma coisa pior. Eu fico olhando para o meu filho e fico pensando: o Senhor Jesus aprendeu a andar por minha causa, por sua causa. O Senhor Jesus teve que andar e cair. O Senhor Jesus teve que se apegar nas coisas para se firmar. O Rei da glória, o Senhor dos céus e da terra, teve que aprender a andar. Teve que ser alimentado, porque senão morria de fome. Teve que ser agasalhado, porque senão morria de frio. O Deus de toda a humanidade fez tudo isso por mim, por você, só para perdoar o meu pecado e o teu pecado. Diz o texto de Colossenses que o Senhor Jesus, quando morreu na cruz, cravou o meu escrito de dívida na cruz. Satanás, quando Jesus morreu, fez uma grande festa, um carnaval de 3 dias, que ele pensou: matei Deus, acabou, agora não tem mais como Deus salvar a humanidade. No 3º dia, Cristo ressuscita, vem do mundo dos mortos e possibilita que eu e você possamos ressuscitar. Agora eu e você ressuscitamos. Agora quando Deus olha para mim, Ele não vê um pecador injusto. Ele olha para mim e vê através de Jesus. Ele olha para mim e para você, e Ele vê um santo, remido e lavado pelo sangue de Jesus. Ele não vê mais o imundo, Ele vê um santo. O meu e o seu pecado foram perdoados eternamente. Não há pecado que eu faça que Deus não perdoe. No futuro, no presente e no passado, todos foram perdoados. E tem tanta gente que não sabe que os seus pecados foram perdoados. E tem tanta gente dando tiro na cabeça, porque fez uma coisa tão terrível e não consegue sobreviver com isso, e não sabe que Jesus o perdoou. Tem tanta gente atormentado, vivendo pela vida, porque abortou, porque traiu o marido ou a esposa, porque perdeu o seu filho. Tem tanta gente morrendo vivo, porque não sabe que Jesus perdoou os seus pecados. E o que nós temos feito para alertar-nos
para comunicar-nos que os seus pecados foram perdoados. O apóstolo Paulo dizia: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não tirar as pessoas das trevas. Ai de mim, se eu não tirar as pessoas do poder de Satanás. Ai de mim, se eu não falar para eles que os pecados deles foram perdoados. Ai de mim, se eu não fizer isso. E ele remia o tempo, quer dizer, ele contava os momentos. Ele dizia: hoje eu preciso pregar, eu tenho que pregar, porque senão as pessoas vão morrer sem Jesus, porque senão as pessoas vão para o inferno. Quantas vezes você pensa assim? Quantas vezes você pensa nas pessoas que estão morrendo sem Jesus? Quando há uma chacina em São Paulo, quantos foram para o inferno porque não ouviram de Jesus? Quando a gente visita o cemitério, que sensação terrível, por saber que tantos morreram sem Jesus. Aí você vai entender por que quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou. E ele disse: Jerusalém, Jerusalém, ah, se eu pudesse te agasalhar como a galinha agasalha seus pintainhos. Ah, se eu pudesse. Ah, se eu pudesse. E ele chorou sobre Jerusalém, porque ele amava os pecadores. Paulo odiava a igreja e passou a amá-la de um jeito incontrolável. Eu e você amamos os pecadores de um jeito incontrolável. Que Deus nos abençoe, que sejamos capazes de amá-los de um jeito incontrolável, que não possamos descansar enquanto eles não forem retirados das trevas, não forem retirados do poder de Satanás, não forem sabidos que seus pecados estão perdoados. Amém. Agora o coro jovem fará sua segunda apresentação.
após uma oração silenciosa, estaremos encerrados.